corpo físico, dali a pouco você esquece. Por quê? Porque a consciência está no corpo energético. Então significa o quê? Que energia e consciência são sine qua non. Você vai ter consciência a partir do momento que tem energia. Se não tem energia, você não tem consciência. Tá? Então, o que nós estamos fazendo com esses treinamentos? Aumentando a energia do corpo. Se o corpo aumenta a energia, aumenta a sua consciência. Aumentando a sua consciência, aumenta o seu controle e o seu domínio. E você pode e começa a usar do potencial do corpo orgânico, que é ilimitado. Mas está limitado por falta de combustível. É simples assim. Fala, mas é só isso. Tá? Então, o jogo é, todo dia você cuida do carro, você toma banho, tem que cuidar do corpo energético. Porque se você não cuida do corpo energético, que é a prioridade, todos os outros, você está o quê? Se esgotando. Porque para tomar banho, você precisa da sua energia. Porque se você não tiver energia, você não vai conseguir ficar em pé para tomar um banho. Para fazer uma digestão, você precisa de energia. Porque se você não tiver energia, o seu estômago não vai fazer a digestão. O seu intestino não vai fazer a absorção. Então, tudo depende do Ti. Se você tem Ti, se você não tem Ti, você vai falindo até chegar ao óbito clínico. Mas o óbito clínico é o checkmate da falência do Ti. Porque enquanto tiver Ti, não entra em óbito clínico. Tá? Não entra. Você nunca ouviu falar da ressuscitação que acontece antes da morte? Que as pessoas estão lá agonizando, de repente, oi, tudo bem, isso aqui, bum, apaga. Por quê? Porque naquele momento ela recebeu a última golfada de Ti que ela tinha no reservatório dela. Significa que, se ela tiver com o reservatório cheio, ela não vai estar em agonia. Porque se ela ressuscitou com uma golfada, ela não está morta, ela está esgotada. Simples assim, entendeu? Então aqui nós temos ticons, né? Ticons que fazem diferença, né? Porque tem muitos ticons, né? Então todos esses ticons que existem são bons? São bons. Mas tem ticons que se eu vou fazer 20 minutos dele e fizer 20 minutos da nossa escola, da nossa linhagem, eu vou muito mais longe. Porque ele, da nossa linhagem, ele está transformando você, no sentido de resgatando você. A uma velocidade absurda, tá? Ao passo que, se eu fizer um outro Ticon, eu vou me sentir bem. Vai me fazer bem. Vai manter até um certo ponto, porque mesmo mantendo, pode estar retardando um processo, não está interrompendo. Então, esse é o meu diferencial e o meu parâmetro para saber se funciona, se não funciona, se está dentro da minha expectativa ou não. Então, se eu estou precisando ressuscitar um corpo falido, cara, eu preciso fazer as coisas que realmente funcionam e rápido. Porque se eu vou gastar energia para fazer um exercício que eu gasto 10 e reponho 5, cara, estou morrendo para fazer aquele exercício. Mas se eu gasto 5 e ganho 40, excelente negócio. Mesmo que eu esteja morrendo, dá para fazer o exercício, porque ele não exige muito. Vou gastar 4 de um tanque que está na reserva. Eu vou gastar uma porcentagem pequena. Mas, quando eu terminar, ele já saiu da reserva. Interessa? Claro que interessa. Aí é uma escolha pessoal. O que você quer, para onde você está indo, e aqui nós temos os meios. Tá vendo? Aquela postura que ele está fazendo, o Roberto está fazendo. Olá, tudo bem? Como é que tá? Fica à vontade. Bem-vindo. Bom passeio. Obrigado. De nada. Aquela postura que ele está fazendo é a viga mestra de toda a estrutura. Do Tai Chi, do Xing Yi, do Qigong. Ela é usada na Universidade da China para recuperar pacientes debilitados e convalescentes, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. O Roberto ele está fazendo a postura da árvore. Então, essa postura ela é fundamental. Então, na China, os hospitais têm um outro tipo de fisiologia e recuperação de pacientes debilitados.
E essa postura, ela é fundamental no processo. Porque ela põe a pessoa em pé. Ah, mas a pessoa não consegue ficar em pé. Faz sentado. É a mesma coisa. Aí ela vai ficar forte, vai conseguir ficar em pé. Ah, mas a pessoa não consegue ficar sentado. Faça deitado. Porque deitado vai funcionar, ela vai ter força para sentar, e sentado ela vai ter... Ou só pensando na bola. Porque o importante na postura é pensar na bola. Não. Na esfera da sua realidade. Seu corpo energético. A sua aura, seu campo magnético, tá? Porque quando você põe a sua consciência na bola de energia, você está fazendo o quê? Você está levando o Ti para fora. Porque o Ti segue a mente, a intenção. E a coisa mais difícil que tem para quem está esgotado é pensar na bola. Porque a consciência já está no corpo. Pensar em nada. Então, pensar em nada é a bola. Então, é o silêncio. É estar... Você não imagina. Não, você só fica vendo que você é uma bola de luz dourada. Você é. E curte isso. Isso é o Uti. Tem todo etapas para você entrar no Uti. Né? Então, do Uti, que é o estado de vazio pleno, que é o estado búdico, aí você faz a postura. E na postura é a postura da imobilidade. Então, essa postura da imobilidade, ela está fazendo o quê? Ela está gerando um movimento dentro, que nem a árvore. A árvore, ela está parada? Não, ela está imóvel. Porque a imobilidade da árvore faz com que as raízes se aprofundem cada vez mais e os galhos se expandam cada vez mais. Então, entenda uma coisa. Os galhos são as raízes do céu. E as raízes são os galhos da terra. E o tronco, que é o intermediário entre céu e terra. Então, a árvore, ela é um ser vivo impressionante, porque ela tem um tronco na vertical e ela é mediadora entre o céu e a terra, e no tronco tem todo um processo de subida e descida. Mas esse processo de subida e descida que acontece através da imobilidade dela, vai fazendo com que ela fique mais frondosa, mais enraizada e com o tronco mais forte, porque ele vai expandindo. O que acontece com a árvore, acontece com você se você fizer a postura. Por isso que essa postura chama postura de abraçar a árvore. Ó, estou abraçando a árvore. E quando eu estou abraçando a árvore, então eu acionei o movimento dentro. E aí você só tem que deixar a natureza fazer, entendeu? Você só precisa se entregar. Exato. Você só precisa se entregar. Só sentir o movimento. É, só fazer. Se eu tiver assim... Nem pensar em nada. Não. Se eu tiver assim, eu não estou fazendo nada. Tá, deixa eu mostrar aqui. Se eu tiver assim, né? Eu não estou fazendo nada, mas se eu tiver assim, eu estou imóvel. Porque a imobilidade é a mãe do movimento eterno. Então eu acionei o movimento dentro. Mas se eu não estou assim, não tem movimento dentro. Ah, a pessoa, tem sim, a pessoa está viva. E não é esse tipo de movimento que a gente está se referindo. Tá? Estamos falando da estrutura do corpo energético, que mantém o corpo físico. Uma postura de meditação. É uma meditação em pé. Né? Então, o que é uma meditação em pé? Um tempo que você para as coisas acontecerem. Então, imobilidade não é só o corpo. É a mente imóvel, sentimento imóvel. E aí, quando você para, você vê o bombardeio que você está dentro. Uma profusão de pensamentos, de imagens, de sentimentos. Então, o corpo está parado, mas dentro está uma bagunça descontrolada. Então, aí tem que ver a alimentação, porque tem alimentações que dão perturbação, né? E interferem no estado da serenidade da mente e dos sentimentos. Então, você tira os alimentos que sabotam, desintoxica o corpo e aí você entra no vazio interior.
que é o espaço entre as estrelas. Então você fica assim e você está no vazio interior. Quando você está no vazio interior, como diz o Bruce Lee, né? Então o Bruce Lee ele dizia o quê? Quando você encontra o seu vazio interior, você será preenchido por força, amor e energia. Quando fala energia, estou falando de luz, né? Então tá. Então agora a gente vai começar a parte dos treinamentos, tá bom? Então você fica à vontade, se você quiser acompanhar, você também que está aí, se quiser acompanhar, fica à vontade. Eu vou... O Roberto está fazendo a palma de fogo do Xing Chuan, tá? Então essa é a palma de fogo, ele está fazendo a volta, eu vou ficar aqui atrás. Ele está fazendo a palma de fogo, ele já fez a de metal, já fez a de água, já fez a de madeira, agora está encerrando, ele está encerrando ele está encerrando a palma de fogo e agora ele vai fazer qual palma? Hã? Ele vai fazer a palma de terra. Qual é o elemento? É a força do elemento? Então, a força do elemento terra é empurrar. A terra empurra. A força do elemento metal é rachar. A força do elemento água é furar. Não é assim? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água ela é mole, mas ela fura, né? E madeira, explode. Madeira explode. Então, por que explode? Porque ela gera energia na horizontal e na vertical. Então, quando essa energia sai de um ponto na horizontal e vertical, gera explosão, que é a bomba. O fogo, ele atira, né? Então, se você quiser atirar alguma coisa, você vai usar a força do fogo. Se o seu fogo o elemento fogo está muito forte em você, cara, você pega uma coisa, atira, vai longe e ainda atravessa. Então, você vê a força do fogo em você a partir do momento que você pega alguma coisa e atira, tá? E agora ele está fazendo o Kati, tá? Ele está fazendo o Kati. Olha lá, ele está fazendo o Kati do Xing Chuan, que é a combinação dos 5 elementos, tá? É isso. Bom, eu vou fazer, depois você vai ver, tá? Mas a força da terra empurra, e aí o que acontece? Quando você carrega essas 5 forças em você, através dos movimentos do Xing Chuan, então o seu corpo se completa, porque a força, ela é uma só, mas ela é uma só a soma dos 5. Então nós temos 5 dedos, cada um elemento. Mas quando eu junto os 5 dedos, eu tenho a força original. Então a força original, ela tem potencial para rachar, furar, explodir, atirar e empurrar num único ponto. Por isso o golpe do Xing Chuan é letal. E não precisa de 2. Você encostou o dedo, aplicou o golpe, sinto muito. Essa é a realidade do Xing Chuan. Por isso que é a arte marcial dos heróis da China, né? Dos generais chineses, é a arte marcial do exército chinês. O exército chinês pratica o Xing Chuan. A máfia chinesa, que é a tríade, pratica o Xing Chuan, tanto que o meu mestre falou, você vai na China, fala que você pratica Xing Chuan, vão falar, você é da tríade? Ai, que perigo. Não. Mas para a saúde. Entendeu? Então agora eu vou fazer o treinamento, tá ok? Então, fica aí.